A importância de ter um alvo, a importância de ter uma meta, a importância de você ter aonde chegar. Porque onde você não sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Aonde você está e aonde você quer chegar. E como fazer isso numa venda, como fazer isso numa negociação, como atender e ter resultados expressivos em relação a isso. A importância de você olhar para cima e falar assim, é lá que eu vou chegar, independente do que aconteça, é lá que eu vou fazer, é lá que eu vou chegar. Às vezes não tem os recursos que você acha que tem, mas está tudo dentro da sua cabeça. Os teus limites e os teus números, a tua base, o teu teto está aqui dentro. A partir do momento que você expande isso, você expande teus resultados. E como que a gente olha para um cliente, como que a gente olha para uma negociação, como que a gente olha para um negócio e a gente pode extrair o melhor daquilo? Eu sempre falo, começa pelo porquê, começa pelo um propósito. Qual que é o teu propósito que você está fazendo isso? Qual que é o propósito de você atender cada cliente? Qual que é o teu propósito de você acordar disposto? Qual que é o teu propósito de você dar o teu melhor para cada cliente, servir o melhor com cada cliente? Em vez de você estar pegado apenas ao valor da venda, aquela meta batida, a meta do teu dia batido, qual que é o propósito de você fazer isso? Mas antes da gente falar isso, dá o teu like, curta, comenta e compartilha esse vídeo para pessoas que estão buscando crescer em resultado de vendas, em resultado exponencial de vendas. E esse é o meu papel, é treinar pessoas, ajudar pessoas a buscar e atrair, extrair o melhor resultado de cada um. Começa pelo porquê, né? O porquê vai fazer a diferença na tua vida, por qual motivo que você está trabalhando, por qual motivo que você está vivendo, por qual motivo que você está acordando. E quando você olha para a tua equipe, você sabe o porquê de cada um tá fazendo aquilo, você consegue extrair o melhor, porque daí ele não está mais fazendo pela uma meta, ele não está mais fazendo pelo um alvo, ele está fazendo pelo porquê. Muita gente tem o porquê que os filhos, ou a esposa, ou o relacionamento, ou o casamento, ou o porquê é um carro, ou o porquê é um apartamento. Então, quando você tem o teu porquê muito forte, o teu porquê enraizado, você vai conseguir desenvolver muito melhor o teu papel. Você vai conseguir alavancar muito mais os teus resultados. Quando você olha para o teu cliente, você olha para o teu negócio, em vez de você estar pegado apenas àquele resultado, você está olhando lá no teu ponto final onde você vai chegar, porque melhor é o fim do que o começo. Muitas vezes a gente coloca uma alta expectativa no cliente, esperando dele real aquela venda, né? E o cliente sente. O ser humano, ele tem algo que detecta quando algo a gente está querendo aquela coisa em troca. E na verdade, quando você está disposto a servir com o melhor que você tem uma venda com um aprendizado que você está ali para fazer o teu melhor, independente do resultado, independente que você vai fazer e vai dar o teu melhor para aquela venda, você vai dar o teu melhor para aquele cliente, você como ser humano, você vai dar o teu melhor produto. E muitas vezes a gente está com um cliente que ele acha que a necessidade dele, de um produto, de um serviço, é, sei lá, de 200, 300 reais. Mas a real necessidade dele é de um produto 5, 6 vezes maior. E como que você trabalha nisso? Descobrindo qual é a dor dele. Um bom vendedor é um bom resolvedor de problemas. Então, por isso, ame problemas. Ame, olhe para um problema, olhe para um desafio e fala assim, eu vou vencer, eu vou vencer. E olha quanto mais desafiador é um cliente, quanto mais desafiador uma negociação, melhor é o fim do que o começo. Olha para aquele cliente e veja o que ele busca, porque algo, um produto, um serviço é muito pessoal. O que é bom para mim não é bom para você, não é bom para seu pai, não é bom para sua mãe. Então descubra qual realmente é a necessidade. Como que você descobre a necessidade de um cliente? Apenas perguntando. Perguntando. Quando você olha para o cliente e pergunta e questiona o cliente, você indaga o cliente entre relação idade, real necessidade dele, idade, peso, altura, enfim, N perguntas que você pode fazer, o que o cliente realmente espera daquele produto, daquele serviço, você consegue alinhar expectativas, para você não gerar frustração. E como que você faz isso? Através de questionamentos. Quando o cliente entra com uma objeção, como que você vai quebrar aquela objeção? E às vezes você fica indignado, você fica revoltado, porque o cliente está questionando e está gerando várias objeções, mas a verdade é, cada objeção que ele tem é uma forma de falar assim, eu quero isso, mas me prova isso, eu quero isso, mas me prova isso, eu quero isso, mas me prova isso, e você vai suprindo
cada demanda do cliente, cada questionamento do cliente como um novo questionamento, fazendo o cliente pensar e fazendo que um cliente olhe para você e olhe para o teu serviço, olhe para o teu negócio e fale assim, uau, isso é o meu remédio, eu tenho uma dor e você vai resolver essa dor. Você vai ser o remédio na vida das pessoas. Com o teu produto, com o teu serviço, você vai olhar qual é a necessidade do cliente. Às vezes o cliente precisa de um personal trainer e você não está conseguindo gerar valor no teu serviço. Como que você vai fazer isso? Vai perguntar sobre a insatisfação dele, o que está incomodando ele, onde está a dor dele. Quando você pergunta a dor dele, ele fala assim, olha, eu estou me sentindo insatisfeita com o meu peso, ou eu não estou me sentindo disposta, eu estou me sentindo muito cansada. Você pergunta, mas por que você está se sentindo tão cansada? Qual que é o momento que você está se sentindo tão cansada? O que eu posso fazer para você para não ter mais esse cansaço? Exemplo, num carro, eu vendi carro também. Você pergunta para ele, o cliente às vezes queria um carro X, mas qual que era a necessidade dele? Era família, era um espaço maior. Às vezes a necessidade dele era um carro melhor. Então, quando você questiona o cliente e você descobre a dor dele, você vai mais fundo ainda e cutuca aquela dor. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma vez que a gente estava negociando um colchão e o cliente olhou para mim e ele falou assim, eu quero um colchão. Eu perguntei, falei assim, mas para que você quer um colchão? Ele falou assim, eu quero um colchão porque eu viajo muito e eu fico muito pouco tempo com meu filho. Então, o tempo que eu tenho com meu filho é final de semana e final de semana ele dorme na cama. E eu mostrei alguns colchões para ele e eu sabia que a dor dele era o tamanho do colchão. Como que eu soube isso? Perguntando para ele. Eu perguntei para ele, quanto que você ama o teu filho? Ele falou assim, nossa, eu amo muito, meu filho é minha vida. Eu trabalho, eu vivo pelo meu filho. E mostrei alguns produtos para ele. E quando ele falou assim, não, mas isso está muito caro. Quando eu falei assim, por que você acha que está caro? Eu falei, não, isso está fora do meu orçamento. Mas eu falei assim, mas o senhor passa quanto tempo fora da sua casa? Ele falou assim, eu passo a semana inteira e só fico final de semana. Eu falei assim, quanto custa para o senhor passar um final de semana com seu filho? Ele falou assim, custa a minha vida, custa tudo que eu tenho. O senhor vai passar um final de semana com seu filho, trazendo conforto, trazendo qualidade de vida com o senhor, a sua esposa e seu filho dentro de um colchão, em cima de um colchão. O que é caro para o senhor? Ele olhou para mim e falou assim, é verdade. E aí é onde a gente fez uma excelente venda, porque o cliente ficou satisfeito e viu que o tempo dele era muito mais valioso que um colchão. Enquanto ele viu que ele poderia passar noites melhores, tempos de qualidade com a família dele, ele falou assim, realmente faz a diferença. Então, quando você descobre qual é a dor do cliente, por exemplo, se o cliente está com dor, qual é a dor dele? Qual é a necessidade? Qual que é a dificuldade dele que você vai resolver? Através de perguntas, através de questionamentos. Quando você pergunta, você está na razão. E quando o cliente responde, ele está na emoção. E sempre, 100% dos casos, qualquer pessoa, eu, você e qualquer outro ser humano, tomam as decisões pela emoção e justificam pela razão. E como que você vai saber disso? Como que você vai lidar com isso? Tem um livro incrível, fantástico, que fala assim, As Armas da Persuasão. Ele fala sobre os gatilhos mentais. Enquanto você está perguntando, enquanto você está questionando, você está colocando o cliente para pensar. E ele coloca isso em emoção. E ele se aflora em emoção. E ele responde cada expectativa dele pela emoção e justifica pela razão. Então, ao ponto que você está trabalhando com o emocional do cliente, através dos gatilhos mentais, através da emoção dele, através dele ser questionado, que ele está respondendo, fazendo ele pensar, e ele entra na emoção do cliente, onde você consegue efetuar uma venda, sem desonrá-lo. Quebre regras, mas não quebre princípios. E como você faz para alinhar a expectativa do cliente em cima do que ele está buscando, em cima da dor que você sabe onde ele tem e você tem um remédio e você vai suprir essa dor, você vai aniquilar essa dor através de questionamento. Quando você questiona o cliente vai entrar na emoção. A partir do momento que ele entra na emoção, você está suprindo a expectativa dele. A partir do momento que você supre a expectativa dele e você honra com isso, é um cliente satisfeito.
Então, a partir desse momento, você está suprindo toda a expectativa dele, você está atendendo a demanda dele, você está curando a dor dele. Aí é um cliente satisfeito. Aí é uma venda onde você não olhou pelo resultado, e sim pela cura de cada cliente. Eu sou aqui para te atender, para te servir, para fazer o impossível por você. Conta comigo, meu nome é Mauri Michelet.